Fala galera, estamos aqui ao vivo, mais uma live aqui na Tech04. Hoje a gente vai acompanhar aqui, ó, espero que dê tudo certo, né, no que eu planejei aqui, espero que funcione tudo perfeitamente bem, que a gente consiga realmente assistir aqui, ó, já está pronto, preparado, só começar aqui, ó, para a gente poder acompanhar esse último painel de The Walking Dead na New York Comic Con. Cara, hoje até, galera, vamos falando aí se está tudo certo, se estão me vendo, se eu, né, estou aparecendo, se estão me ouvindo, se tá tudo certo. Hoje, inclusive, né, eu tava vendo no intervalo lá do trabalho, a Mari do Fatos dela lá já colocou alguns, né, momentos lá marcantes de painéis de The Walking Dead na New York Comic Con, assim. E, cara, pô, é um momento bem saudosista, assim, que a gente tem, de acompanhar, pô, elenco inteiro, né, elenco por temporada, de vez em quando aquelas transformações de pessoas que estavam em um momento ou outro da série e tudo mais, participando dos painéis também. E, cara, hoje a gente vai ter ali, pô, um elenco completo. Até deixa eu abrir aqui, ó, pra gente passar quem vai estar nesse painel aqui de The Walking Dead. A transmissão aqui online, galera, ela começa exatamente 6 horas aqui no Brasil, 5 horas lá em Nova York, né? A gente tem uma horinha só de diferença, por enquanto, entre Brasília e Nova York, nesse momento. Então a gente vai conseguir acompanhar bem de perto, assim. Pô, e olha quem é que vai estar no painel, né? Quem vai moderar é o Chris Hardwick, que é o apresentador do Talking Dead. Eu acho ele um baita apresentador, cara, que ele consegue tirar algumas coisas, assim, de vez em quando ele tenta até mais, assim, do que seria aquele politicamente correto. Ele tenta perguntar realmente o que o fã quer saber. Obviamente que as respostas são sempre extremamente políticas, né? Tentando esconder tudo. Mas ele faz aquela realmente participação de tentar ser o fã ali na frente, né? Seja, cara, Angela Kang, Scott Gimple, quem esteja lá na frente, né? E o elenco também sempre presente no Talking Dead, ele tenta representar e ele consegue mediar muito bem as coisas. Quem que vai estar no painel junto com ele, tá? Scott Gimple, Norman Reedus, Lauren Cohen, Jeff Dean Morgan, Lauren Ridloff, Eleanor Matsuha, Michael James Schwan e a Paola Lazaro. Então, cara, vai ser assim, um painel bem massa da gente poder acompanhar. Aqui, ó. Estão me vendo, cara. Eu precisava dessa confirmação, porque quando estou sozinho me dá um medo que não dá as coisas funcionando direito. Grande Vitor, grande Rodrigão já está aqui. E, galera, então é isso, assim, ó. Vou repetindo isso até a gente chegar ali mais próximo das 6 horas. Tá tudo montado aqui, tudo esperando. Tomara que tudo funcione, tomara que não dê nenhum problema, não pode luz na minha casa. Porto Alegre, onde eu moro, está um tempo lindo, maravilhoso, não tem nenhuma nuvem no céu. Então não teremos chuva, não teremos coisas. O Wi-Fi está bombando, aquela coisa toda. Tomara que também, né, não tenha nenhum problema no momento que eu for fazer aqui, botar a transmissão. Né? Geralmente eu faço desse jeito aqui em relação ao Oscar e tudo mais, né? E nunca der tipo, nenhum tipo de problema no YouTube. Hoje é torcer que também não dê nenhum tipo de problema, porque além da conversa toda do painel que a gente vai poder acompanhar, provavelmente vai sair alguma coisa de ou cena, cara, ou, sei lá, um Snack Peek, algum outro trailer, uma montagem diferente de trailer ali. Que isso até para avisar já, galera, ó, quando for surgir qualquer tipo de imagem, eles vão cortar a transmissão, tá? Não vai nem ser eu que vai cortar a transmissão. Eles vão cortar a transmissão, porque isso é exclusivo para quem está presente no evento. E provavelmente, cara, minutos depois já vai estar online, né, no nosso querido YouTube ali, a gente vai poder daí assistir tudo mais e fazer react e tudo mais. Então, já para avisar como é que vai funcionar os moldes, né? Isso, cara, desse sistema da New York de colocar, eles não colocam todos os painéis online, tá? Alguns painéis principais eles estão colocando online, mas sempre já tem esse aviso que quando é passado algum trailer, alguma coisa bem específica assim, isso sai, tá? Não é da transmissão, isso é exclusivo para quem está presente lá na New York Comic Con. Grande Diegão, aqui presente também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de aventuras do dia, exatamente, meu velho. Vou colocar aqui, ó. O Per mandou, ó. Viu que uma certa personagem pode acabar morrendo no episódio 19. Cara, amanhã, galera. Amanhã, assim, ó, eu tô muito, 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 muito. Não só no hype eu tô sempre. Mesmo quando eu reclamo de, seja de, cara, de The Walking Dead, Fear, Orbion, o que seja, assim, Tales, o que seja. Eu sempre tô no hype prévio, sempre. E amanhã eu acho que alguma coisa interessante vai acontecer. Eu consegui fugir tudo que é spoiler até agora. Tá? Eu fujo de spoiler porque eu quero ter experiência sempre assistindo ao episódio, né? Mas eu também imagino muito que alguém vai morrer amanhã.
Temos nossas suposições ali, quem pode ser, tudo mais. Mas que, cara, isso até é uma coisa que a gente pode falar, assim. O que o episódio 18, para quem já assistiu, tá, galera? Aí, quem não assistiu ainda, cuidado também para não tomar algum tipo de spoiler de graça aqui. O episódio 18, ele preparou muitos personagens ali para uma potencial morte. Bem daquele jeitinho que a gente sabe que o The Walking Dead faz. Eles preparam o personagem com algumas coisas que são importantes, fechamentos de arcos, lembranças de passado. Eles fizeram isso com alguns personagens, eu vou dizer severos, que não foi severo. Com alguns personagens eles fizeram isso no episódio 18. Então, meio que fica aquela dica assim, né? Cara, pode acontecer, pode não acontecer, não sei o que, tudo mais. Fica muito essa dica pra gente, assim. Galera, ó, o Vinícius chegou aqui também. Vamos mandando aí, galera. O que vocês acham que vai acontecer aqui nesse painel? Será que a gente vai ter alguma coisa muito importante, assim? Ou vai ser aquela conversa toda que a gente está acostumado? A gente sabe que, obviamente, né, o grande anúncio todo que teve em relação ao universo Walking Dead foi na San Diego Comic Con, principalmente quando a gente teve o Andrew Lincoln, tá, né, Gurira subindo no palco. A gente teve aquela catarse toda aqui, né, quando a gente estava na live toda. Aquele momento que eles subiram no palco e anunciaram que não ia ter mais os filmes, a gente ia ter spin-off dos dois. Mas será além da série principal? Vocês acham que pode ter alguma coisa? Uma coisa legal que a gente tem, cara, a gente tem Norman Reedus, Lauren Cohen e Jeff Dean Morgan presentes no evento, né? Simplesmente três cabeças muito importantes de spin-offs que teremos nesse futuro de The Walking Dead para 2023. Então, daqui a pouco pode ter alguma coisa ali, sabe? Aproveitar a última presença de The Walking Dead completa na New York Comic Con também. Vocês acham que pode acontecer alguma coisa ou não? Vão mandando aí que eu vou botando a participação de vocês aqui. O Vitor mandando aqui a pergunta que ele faz sempre pra gente assim, cadê Rick Grimes? Cara, Rick Grimes vai aparecer, cara. Eu tenho muito esse sentimento, posso falar a real, assim, sentimento que Rick Grimes vai estar, cara, nesse episódio final de algum jeito lá. De algum jeito ele vai estar. Se vai ter participações especiais no painel, não está anunciado, tá? E eu não vi vazar nada, assim. Então, veremos. A gente vai estar aqui acompanhando ao vivo. Aquela, né, galera? Sentimento positivo entre todos aqui, que não quebrem o link aqui, não dê nenhum tipo de problema na live também. Vinícius mandando aqui, ó. Conhecendo o MC, só vai ser aquele papo para não revelar muito. Cara, com certeza eles vão brincar bastante, né? Até eu falei logo que eu abri a live ali, hoje eu estava numa pausa do trabalho lá, abri o Instagram do Fatos dela e a Mari tinha colocado lá um Remember, né? Das outras aparições de The Walking Dead na New York Comic Con. E óbvio que vai ter brincadeira, óbvio que vai ter piada, óbvio que vai ter ser uma coisa bem solta, um papo descontraído entre eles, né? E a galera lá presente. Então isso a gente sabe que vai acontecer. Assim. Ele não é um momento também assim, um painel sério. A gente sabe disso. Se a gente pegar lá os outros painéis que foram, assim, sempre tem essa coisa muito mais descontraída para não só, tipo, para fazer, cara, o evento ficar solto, mas é para a forma como tem de ter essa confraternização, né? Entre quem está lá presente, nós aqui, cada um na sua casa nesse momento, também presentes de um jeito ou de outro lá, com a galera que está lá presenciando tudo ao vivo, né? Aqui, ó, variantes chegando, galera. É amanhã, galera. Amanhã a gente vai ver já uma coisa muito importante de como que eles pensaram essas variantes. O que é que a gente imagina, o que é que a gente viu nos trailers. Beleza. Tudo lindo. Tudo teoria. Amanhã a gente vai entender assim, ó, como que eles querem fazer essas variantes realmente estarem lá. A gente já viu lá de Orbion em relação à França, beleza. A gente quer ver agora como é que vai funcionar na série principal essas variantes. É amanhã, galera. Logo, 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 logo. O final está gravado. Cara, hoje, 9 horas da noite, sai um vídeo aqui no canal da Take, tá? Com uma fala lá da Angela Kang, que é exatamente sobre isso, tá? Eles mudaram elementos do final, principalmente da última cena, que vai ser da série, por causa dessa preparação toda em relação aos spin-offs. Então, galera, hoje, 21 horas, já fica aquela baita propaganda, aquele baita merchan. 21 horas aqui no canal da Take sai esse vídeo sobre essa fala da Angela Kang e algumas teorias que pode acontecer também nesse final, do porquê que foi alterado da ideia inicial que eles tiveram, de quando eles planejaram o final da série, né? Isso não lá no começo, tipo, isso agora, né? Daquela pausa que a gente tá ligado, que aconteceu na 10ª temporada ainda ali, antes do anúncio que teve pra gente, já todo o planejamento deles lá, o que é que pode ser, entendeu? O que é que vai ser essa alteração de cena final ali, desse pensamento deles.
Cara, o Felipe mandando aqui, vamos anunciar que a oitava de Fear é a última, né? Cara, o João Vitor já tinha mandado isso no canal dele lá, e eu acho que também, mesmo que não seja anunciado hoje, eu acho que Fear daqui a pouco vai pegar nessa. Eu acredito que vai ter um último Talking Dead pós-série principal, para de novo ter um The Walking Dead Universe Preview, tá? Eles fizeram uma aliança de Tales que colocaram, cara, colocaram um pouquinho de Fear, uma pílula, colocaram um pouquinho das séries spin-offs, do Daryl, do Negan e Maggie, ali, tipo, Rick e Michonne, entendeu? Só que era muito mais para promover a estreia de Tales do que outra coisa, né? Dos 4 blocos, cara, os 4 blocos falaram de Tales com pílulas das outras, né, spin-offs de futuro lá e alguma coisinha da série principal ali. Eu acredito que depois do encerramento da série principal, vai ter o Talking Dead, o encerramento da série principal, toda aquela, né, mais um momento catarse que a gente vai ter lá, que eu vou dar um jeito da gente acompanhar ao vivo também, dar um jeito aqui. E depois, em dezembro, eu acredito que a gente vai ter um último Talking Dead, de novo, cara, preview especial 2023, aí pegando já exclusivamente, assim, Fear, pegando a série do Daryl, Negan, Maggie e Rick Michonne, assim. E é esse que é o momento daí realmente de anunciar a FIA, sabe? Onde os olhos vão estar realmente atentos. Eu acho que hoje não é esse momento. Mas eu também acredito que essa oitava de FIA, ela tende a ser a última, assim, sabe? Eu não consigo ver a história, cara, indo além, 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 além. Então, mas acho que o anúncio para isso não é agora, entendeu? O anúncio para isso é ali, já chegando mais para dezembro, mais ou menos, entendeu? Deixa eu colocando o que vocês estão falando aqui, galera. Peraí, peraí, peraí. Vinícius mandou aqui. O padrão dele é só dizer que algo vai nos surpreender e falar que alguns personagens vão descobrir coisas novas. Mas como tá no final, aí que tá, como tá no final da série, é óbvio que eles não vão entregar nada. Não vão entregar, entendeu? Mas se a gente conseguir capturar alguma coisa, como a gente vai estar acompanhando, cara, capturar alguma coisa, alguma olhada diferente, a gente já pode começar a teorizar elementos em cima ali que são bem interessantes, entendeu? Cara, o Vitor mandou ter uma teoria do médico do CRM. Qual médico especificamente, Vitor? Se é algum daqueles que apareceu em Orbion, eu, cara, eu quero muito ver como é que vão ser essas menções ao grupo que estava acontecendo perto de Commonwealth ali dos estudos, que é falado lá na cena pós-crédito de Orbion, tá? Mas, não sei, cara, no 19 a gente vai entender muito o que é aquela cena da Pamela Milton lá com o Sebastião preso, né, também, assim, né, se aquilo vai ter alguma ligação com o CRM ou não, ou se foi pura teoria da gente imaginando coisas além, entendeu? Isso vale também para o Lenses. Então a gente vai entender coisas também no 19 ali. Imagina um filme de The Walking Dead versão Vingadores Ultimato, seria incrível. Todo mundo versus CRM, acho que vai ser assim, mesmo passivamente. Cara, para mim, cara, eu repito isso toda hora, assim, 2024, não é 2023, 2024. 23 eles vão pegar essas spin-offs já que estão programadas. 24 eles vão fazer uma spin-off nova, cara, para mim, assim, ó, unindo todos os personagens principais de novo. É isso. Mas isso é para 2024. Eu acho que esses eventos todos das spin-offs, querendo ou não, estarão relacionados para alguma outra história. Porque eles não vão fazer 2023 e vão parar, entendeu? Só que eles vão fazer essas coisas menores, intercaladas, separadas, para daqui a pouco depois fazer algo, todo mundo junto, 6 episódios ali de novo. Cara, tudo planejado é o que a gente quer, entendeu? Se for isso, é o que a gente quer. MC falhou em colocar como Elton na adaptação da série, digo em relação à população de 50 mil. Galera, essa parte da escala é uma coisa que a gente falou na última live até, que tem 2 argumentos, assim, né? O primeiro argumento é em relação a tudo que está acontecendo no mundo e quando eles estavam gravando, por exemplo, assim, a questão do sindicato norte-americano, ele era extremamente forte, ele é o mais forte, um dos mais fortes, na real, que tem nessa parte, né, de teledramaturgia, assim, e por causa de tudo que havia de cuidado e protocolos e tudo mais, então havia sempre uma limitação de pessoas. Isso, obviamente, que pega, tá, na escala em relação a como ela. Eu sei que tem a questão do orçamento, tá, mas eu acho que não é tanto a questão do orçamento, assim. Sabe? É muito mais a questão dos protocolos. O erro, para mim, é da segunda parte, a segunda parte da argumentação. Que a segunda parte, cara, é a maneira como eles estão filmando alguns planos, assim. Porque alguns planos eles têm como esconder. Por exemplo, se a gente pegar o final do 18, quando começa toda aquela confusão, eles começam a trabalhar com planos mais fechados,
E esses planos mais fechados, tu tem como criar a ilusão que tu tem uma quantidade X de pessoas, mas na real tu não tem. Mas tu consegue trabalhar para criar aquela multidão lá. E como eles não estavam fazendo isso no 17 e abrindo câmera, cara, abrindo câmera lá, tu vê um monte de espaço vago e daí tu não tem como passar, entendeu? Esse que é o problema da escala. Daí tu acaba entregando que tu não tem aquela quantidade de pessoas que deveria ter, né? Que a gente não vê esses mundos mais abertos como ela, mas para mim é muito por causa disso, entendeu? Ele bate muito nessa parte de não poder por causa dos protocolos, ainda mais porque isso era 2021. Mas se fosse 2022, seria completamente diferente. E um ponto muito importante, galera, que é dessa parte do protocolo norte-americano, não importava até se estavam gravando nos Estados Unidos ou se estavam gravando no Reino Unido, tá? Os protocolos eram muito parecidos, assim. Isso aconteceu, inclusive, com a gravação do Batman, no último Batman. Do Missão Impossível, teve várias produções que aconteceram isso, assim. Se tivesse qualquer pessoa, membro da equipe, membro do elenco, qualquer pessoa envolvida na produção que tivesse positivo na questão, né, pandemia, aquela coisa toda, se tivesse positivo, teria que ser paralisado por 14 dias as produções. Então, isso era uma regra. Ou seja, essa limitação toda envolve tudo isso, porque o protocolo era muito severo, muito rígido. Então, tem tudo isso, entendeu? Que a gente não tem como também não deixar de falar. Mas, é que tá, cara. Resolve, entendeu? Quem trabalha com esse meio, e a gente aqui trabalha com esse meio, cara, resolve, cara. Problemas, eles acontecem toda hora. Limitações, então, nem se fala. Resolve, velho. Resolve. Tu tem como resolver de maneiras ali que tu esconda os problemas ou a não possibilidade de abrir câmera e ter uma galera lá, entendeu? Tu tem como resolver essas coisas ali. Deixa eu ver mais o que vocês estão botando aqui. Parará. Grande Leandro, chegando aqui também. Cara, grande Solid Snake chegando aqui também. Galera, os protocolos tem isso também. Obviamente, tem uma coisa de orçamento também. A gente tá ligado nisso. Não é só por causa de 2020, 2021 também. A gente, se for lembrar de outras coisas, de outros momentos, a gente sabe. Mas bate muito nessa esperteza de como tu tá filmando as coisas, cara. De tu conseguir, né, ajustar ali a maneira como tá aparecendo. Rodrigão, homicida de brincadeira, isso sim. Esse negócio de dinheiro é absurdo. Me recuso a pensar nisso. Cara, pior que assim, ó, Tails, se tu olha Tails tinha algumas coisas ali que tu via orçamento. Tu via orçamento. E agora que a gente tem a visão inteira de Tails, por que gastaram tanto dinheiro, tanto orçamento assim, em algo, cara, tão aberto, né, tão abrangente quanto o Tails, que não pegou um público novo, que para mim era muita pretensão deles, para esse universo, e não marcou o fã. Se não marcou o fã, pô, tu não conseguiu marcar o teu público que é fiel. Então tu não conseguiu ambas as coisas por uma história que ficou extremamente genérica, assim, extremamente aberta. Assim. Obviamente, sempre tem o asterisco, né? Tirando o episódio 3. Mas, entre 6, 1, aí que é um problema, entendeu? Bom, vou descobrir o passar do tesouro, mudaram as câmeras também, agora é digital. Deu uma mudadinha, deu uma mudadinha. Se comparar com Tails, cara, Tails estava mais cinematográfico até, do que tá acontecendo nessa última temporada aqui. Final de Fear mesmo, você não acha que vai ter uma spin-off da Madison Morgan e a Alicia aparecendo? Cara, a Alicia não... Eu acho. Cara, a atriz, ela quis dar uma pausa, tá? E o que aconteceu com ela também na série é muito dela. Ela quis dar uma pausa. Se ela vai voltar pro universo, eu não duvido de nada. Não duvido de nada dela voltar, tudo mais. O único que falou mais claramente que não tem interesse em voltar é o Steven Yeun, que era o intérprete do Glenn. Ele falou que não tem interesse, cara, que isso já passou na vida dele e tudo mais, ele quer outras coisas pra vida dele. Tirando ele, não vi ninguém falar assim, cara, não gostaria de voltar, tudo mais, entendeu? Mesmo que seja mentira, que seja uma resposta política, não falou, entendeu? Não falou que não. Então, se quiser trazer a Alicia, tá ali a possibilidade, né? A Madison voltou, a gente nunca viu o corpo da Madison. O Henrique é um que sempre falou, cara, Madison, porque a gente não viu o corpo da Madison, pode voltar a qualquer momento. Voltou. Então, não sei se a gente teria uma spin-off dos dois, tá? Dos dois. Mas que alguns personagens, sim, podem ser aproveitados, a gente depende muito, cara, porque tem 16 episódios de Fear.
para entender como é que vai ser toda essa história que eles vão contar em Padre. Não? Tem que ver, tem que ver. Então, pode, mas é aquele grande, cara, um ponto de interrogação, assim, pra gente. Estão gastando os spin-offs e deixaram de lado a série principal. Cara, tem uma coisa assim, eu tô gostando até do jeito que eles estão gravando, tá? Tirando aqueles poréns ali em relação a plano aberto e tu não ter a quantidade de figuração para montar aquela população ali de como ela. Eu tô gostando, assim, mas ela tá menos cinematográfica do que Tales. Isso com certeza, assim. Tive vontade de excluir The Walking Dead da minha mente depois de ver aquela cena de Jesus no último episódio. Não, cara, não faça isso, cara. Não faça isso. Você acha que nesse final vão focar no CRM? Eu acho que em algum momento eles vão jogar para esse lado, tá? Não ainda. Não ainda, mas acho que as dicas vão começar a aparecer. Eu acho que já apareceram. As dicas já estão ali. Aquela fala do Lance para Pamela no último episódio, assim, que é uma coisa muito colocada, assim, ó. Outro grupo. Se a gente lembrar lá do episódio do Lance sentadinho em Hilltop com a Meg, conversando sobre, cara, pô, imagina o Herschel Júnior pegar um barco e ir para uma universidade. Onde é que a gente viu universidade? Orbiond, entendeu? Então, cara, se for realmente isso, pô, o CRM já tá instaurado ali na série com outros personagens ali, entendeu? Aí entra toda aquela história do Daryl, do Negan, do não sei o quê, entendeu? Aí tem outras coisas além que a gente pode ir pontuando, entendeu? Mas eu acho que um momento dessa última temporada, eles devem ir para CRM sim, porque esse é o futuro, né? O futuro do universo também é muito CRM. Então eles devem ir sim. Grande Anailson chegou aqui também. A Beth poderia voltar. Cara, não, 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 não. Se tivesse até uma história lá, entendeu, delas ainda, lá atrás na Fazenda, ia ser massa, mas a gente não tem mais o Herschel, né? Eu agora não vou lembrar o nome do ator, mas a gente não tem mais ele. Então também seria uma possibilidade mais difícil de acontecer, entendeu? Pior é aquela série onde os atores falam sobre a história de seus personagens, até hoje fico com esse pensamento. Era só enviar nos canais aqui do YouTube ou na televisão. Sobre a. Tá, entendi. Sobre falar sobre as histórias dos personagens, entendeu? Cara, tem que ter o Sr. Ricardo Braga. Tem que ter. Gostei do episódio 17 do Walking Dead. Desse episódio já deu pra tirar algumas coisas. Deu, cara. Deu aí que tá. Eles estão colocando coisas em frases, assim, em acontecimentos que passam, né? Na nossa missão aí, pegando esses momentos do que vão acontecendo lá pra gente ir trabalhando, né? Aqui, ó. Nós que é fã, é óbvio que eles estão falando CRM. Exato, cara. Exato. Depende desse diálogo do Lance com a Pamela. Vou mandar no grupo. Manda lá, meu velho. Manda lá, manda lá. O Origins que ele tá falando. Tá, entendi. Atuação do Lance, música só de ver. Cara, eu adoro o Lance, cara. Adoro o Lance, assim, ó. É um vilão que, ainda bem que ele foi contrário à minha expectativa, tá? Não da interpretação dele, não da importância dele no que tinha que acontecer nesse arco final. Mas tô falando dessa parte C. Eu achei que eles iam resolver o Lance, muito por causa dos promos também, que iam resolver o Lance, assim, ó, rapidinho, sabe? Para jogar as coisas para Pamela Milton, Sebastian e tudo mais. Só que o Lance continuou, né? Muito forte ali no episódio 18 ainda, né? Ele, ele tem lá os seus comandados lá, né? A Fake Stephanie, aquela coisa toda lá. Consegue fazer toda aquela conversa em cima do Eugene e da Max, tudo mais. Então ele vai continuar sendo um vilão, além dessas outras coisas ali, desse outro grupo que ele tem e tudo mais, e Paranauê, entendeu? Então é massa, assim, e eu acho, cara, que ele dominou muito a parte B. A parte B é do Lance, e esse ator que faz o Lance, cara, ele manda muito. A única coisa que eu não gostei foi da história da moedinha, a gente não vê a consequência da moedinha. A moedinha ficou muito de graça, ficou jogada, entendeu? Lá no final do 16. Eu queria muito ver se quando caísse a moedinha ele tirasse a mão, aquele momento duas caras de The Walking Dead, né? Se ele realmente ia mandar fazer o que com aquelas pessoas de Oceanside. Ele ia executar, ele ia, sei lá, perfilar todo mundo lá, e o que é que ele significa aquela moeda jogada para cima e ele olhar a moeda, entendeu? E aquele bando de pessoas lá perfiladas lá e os soldados tipo moeda do lado. Eu queria muito saber aquela sequência lá, mas, cara, se a gente souber, vai ser mais pra frente, mas eu queria ter visto logo, entendeu?
como se fosse quase uma sequência, assim, dos acontecimentos, porque isso ia ficar bem massa para a gente poder acompanhar também, assim. Vamos ver aqui, galera, estamos basicamente a 5 minutos aqui para abrir aqui a transmissão, entendeu? Estamos aqui esperando, tá tudo ligadinho, bonitinho. Simplesmente esse evento ainda não começou. Então, espero que assim que começar o evento, eles abram aqui o stream e daí eu vou jogar a tela cheia aqui e a gente vai acompanhando aqui. Ainda não, cara. Ele começa agora, daqui 5 minutos, 5 horas lá, 6 horas aqui, dura 1 hora. Cara, eu acho que o 19 vai ter bastante ação. Principalmente no quarteto, lá o nosso quarteto da carroça, né? Que é o Jerry, o Aaron, a Lídia e o Elijah, onde eles vão encontrar lá o grupo, né? Que são os variantes ali. E a partir dali, salve-se quem puder, porque a gente vai entender como é que são esses variantes, né? Dentro da série. Então ali vai ser toda a parte de ação, acho que primordial do episódio vai ser nesse 19, tá? E dentro de Commonwealth, acredito que não vai ter ação, assim. Ainda não, acho que vai ser mais para frente. A gente ainda vai ver, acho, consequências seguidas dos eventos ali do protesto, o que acontece com o Sebastian e tudo mais. Acho que o episódio até abre por esse jeito e depois começa, né, a compartilhar os núcleos como eles já estão fazendo, com aquela agilidade toda nos últimos episódios ali. Né? Qual a expectativa para esse final de ano? Rick Grimes ou Henry Cavill no Adão Negro? Cara, é Rick Grimes. Eu acho que, até, galera, assim, ó, eu vou ir na cabine de preço de Adão Negro, tá? Agora no final do mês. Então, assim, não sei se vai ter embargo, provavelmente vai ter embargo. O embargo é aquilo que a gente não pode falar antes da data, horário específico, que é exatamente assim, um momento mundial que todo mundo pode falar para filme grande assim. Mas eu acho, cara, eu vi o videozinho do The Rock ontem na academia, que é o videozinho que ele dá a piscadinha quando ele começa a falar do outro mundo, não sei o quê, só na Terra, né? Na Terra do Negro não tem nenhum tipo de adversário. Na Terra, né? Nesse mundo, não nos outros mundos, não sei o quê, dá a piscadinha. Ali, cara, fica uma dica assim, gigantesca que vai aparecer o Super-Homem. Uma dica gigantesca, assim, ó. Mesmo que seja num pós-créditos, entendeu? Mas que vai aparecer. Fiquei muito tendencioso também a achar que ele vai aparecer também. Lace é mais um caso de personagem que é melhor na série do que na HQ, como o Shane. Pois é, eu vi uma galera também falando sobre o arco do Sebastian, assim, porque eu não li na HQ, né? Tô ligado que acontece na HQ, não li HQ, mas também uma galera falou assim que o arco do Sebastian ficou melhor na série desse jeito do que na HQ, por causa do Sebastian, ou personagem do Sebastian, não que ele faz na HQ, mas do próprio personagem, assim. Ó. Queridos, estamos. Galera, vamos torcer para dar tudo certo agora nessa live e a gente não cair, tá? Qualquer coisa, você sabe o que aconteceu. Não fui eu, foi eles aqui, ó. There may be tears. This is really the final Walking Dead panel for the mothership, and I know. I wish it could. Believe me, I wish it could keep going forever. I remember being here maybe like 10 years ago. The New York Comic Con panels have always been so incredibly special to us and so integral in sort of the fan community of the show. So I just first want to say thank you for being here. Thank you for sticking with the show for 12 years. 11 seasons, 12 years, 11 seasons. The last one's kind of an extended season. New episodes, obviously, Sunday nights on AMC. They stream 1 week early on AMC Plus. Esses somos nós, esse é o nosso tio que manda pra gente lá os episódios, que a gente vê, é o tio do AMC, chamado AMC Plus. We're doing this massive event in Los Angeles. There are 3 spin-offs to talk about. There's a Maggie and Negan spin-off, there's a Daryl spin-off, there's a Rick and Michonne spin-off. So spin-offs. There's a lot of Walking Dead business to be had. So this part's ending, but there are new chapters that are flourishing. So I think we should just start. I would like to bring out. Yes, thank you very much. Was anyone here like 10 years ago when this first you were? Oh, this is amazing. So let's first start by introducing our first panelist.
He is the Walking Dead Universe Chief Content Officer, Scott M. Gimple! Entrando Scott Gimple, para a alegria de alguns, de outros nem tanto. Mr. Gimple! Cara, eu não vi ainda o Horizon 4, queria muito ver. Fearless leader Maggie Lauren Cohen! Não queria Lauren Cohen, mas falaram, cara, que é ruim. Mas eu acho que eu vou ver mesmo assim. Our favorite, I guess, former villain, I suppose, Jeffrey Dean Morgan! Simplesmente Jeff Dean Morgan chegando, Lauren Cohen já tá ali. A galera podia abrir câmera, tá faltando corte nessa live. Please also welcome to the stage our shrewd reporter Connie, Lauren Ridlow! Galera, para quem quiser acompanhar direto, tá? Que até muita galera perguntando aqui, ó. Ele é pelo site do Popverse, tá? Ele não tá no YouTube. Não tá no YouTube. Então, tá no YouTube só por aqui. Aqui tá exclusivo, por isso tem que rezar para não dar nada na live. You know her as Princess Bella Lazaro! Lembrando que, galera, se for passar alguma imagem lá exclusiva, snack peek, qualquer coisa, eles vão cortar a transmissão. Não sou eu. É eles lá que vão cortar a transmissão, que é exclusiva para quem tá lá, entendeu? The ultimate protector of the Commonwealth, Michael James Shaw as Mercer! Lembrando que estamos ao vivo direto de Nova York. And of course, the one, the only, Gerald Dixon, Norman Reedus! Olha a diferença da galera pro nome do Rio entrando. Olha, o Nico já está loira. O Nico já teve a transformação. All right. Welcome, welcome, everyone. I don't know, just find it wherever feels good, wherever's nice. Are there enough seats for everybody? Musical chairs. Oh, that would be awesome. All right. Yeah, Scott, let's put you up front here. And here we are. I'm glad you brought that up. You brought up Negan first. Let's talk about, because Jeffrey and Lauren, Lauren Cohen, you were not able to be at San Diego because you were here shooting your show. Ó, spin-offs. So, what does it feel like to be back with the cast again? It's awesome. It's really, I missed everybody because it doesn't feel like we've actually stopped doing the show in a way, except for you go to work and I don't get to see these people. We are always like looking for their chairs with their names on every day because it's. You started calling people at work by their names. It's kind of weird, but it works. How has it felt, all these years, and now kind of this new chapter? Is there been sort of a transition phase, or does it feel like it's always felt, Lauren? This chapter feels like, we were really lucky because he really just had a couple of months off, and then we sort of went and did this little, what was something of a satellite story for Maggie and Negan, and then so we stayed in the zone. But then, like Jeff is saying, you bring like the feeling of everybody with you, and the story that we're telling is completely motivated by everything that's happened to these characters to this point. So, but being together today and celebrating this like lost time that we, as this cast on The Walking Dead, the show that has spawned so much more goodness, we're here to celebrate with you guys the end of something amazing. Falou bonito, falou bonito. Falou bonito. I heard someone say something really interesting once about the ends of things and new beginnings, that it's not about
it's not about the keeping, like it's the having. We got to have this experience for so many years, and that doesn't take away from the 12 years that we've had together, this show that's been with us through good times, bad times, this communal thing that wherever you go and you meet another Walking Dead fan, you instantly have a connection. With 7 episodes left, there's obviously very little. Scott is a vault. Tá falando de 7 episódios, mas pra gente é 6, né? A nossa dor é maior. Faltam 6 episódios. Anything you could tease about these last 7 episodes that are coming up? It all comes together. But that doesn't mean, what is that? What is that? It means that we see where each was well said. All these characters come to their conclusions, their final forms. You know, they move to their final Pokemon, as it were. Right. We do tell the end of the story of The Walking Dead. Yes, there are these other shows, but this is how everything does come together into what it all meant. When we did 905, somebody shouted Rick out there. When we did 905, which was the last Rick episode, when we started that, Matt Negretti and Angela Kang and myself, and Angela Kang really wanted to be here today. She is in Korea right now, so it's a hard commute. But when we were working on that episode, when we were looking at Rick, we were like, what did it all mean? What did all of this mean from waking up to the hospital to now? We're 905. That's how we approached these last 8 episodes. What did it all mean? How does it all come together? Who do these people become? Ó, massa, cara. Massa. If y'all are interested, since we're all here, we could possibly take a look at the opening minutes of tomorrow's episode. Since you waited to be Vamos here. passar. So I feel like let's go ahead and take a look at that, then we'll come back and chat some more. Vamos passar, vamos ver se vão cortar a transmissão, tá? Eles vão passar a cena nova. Olha lá. É exatamente isso aqui, galera. Ó. Eles vão passar lá os minutos iniciais do episódio 18, né? Nós já assistimos o episódio 18, ou quase todos nós assistimos o episódio 18, né? Então, momento que for transmitido alguma imagem, é aquilo que eu avisei antes, ó. Estava avisado já antes de começar a live. É cortada a transmissão, é exclusivamente para quem está lá presente em Nova York e tudo mais, para acompanhar o painel. Então, nesse momento aqui, nós estamos conversando novamente, que a gente tem que esperar passar os primeiros minutos, não sei quanto tempo eles vão passar lá, né, até voltar a transmissão deles conversando de novo. Mas é legal, cara, o Scott Gimple falou uma coisa, depois que aconteceu o episódio, né, do Rick Grimes, lá da série do Rick Grimes, o significado deles, a partir de lá, que era o Negretti, Angela King e ele ali, pensando nesse futuro, o que ia ser da série, o significado de quem eram aqueles personagens, do que eles iriam se transformar, o significado de acordar do hospital do Rick lá até, né, aquele momento, que isso significa também nesse momento final desses 7 episódios, ou 8 episódios, né? Ele falou dos 8 episódios por completo da parte C. O que significa, quem são as pessoas, tudo que aconteceu, né, o transformou, os tornou. Então é massa, cara, essas coisas todas são massa, assim. Manda pro Caio aqui. Não, Caio, isso aqui é no site oficial aqui, ó, do Popverse, tá? Que tá passando. Não tem no YouTube, não tem outro lugar nenhum. Aqui a gente vai ver tudo ao vivo, né? Torcendo pra não ter nada, mas não tem outro lugar. Quando eles forem falando, cara, eu vou evitar falar quase nada, tá? Pra gente conseguir ouvir e pegar coisas aqui. Lembrando, estão passando lá as imagens do episódio 18. Isso já estava avisado que ia acontecer. É exclusivo para quem está lá presente, não é transmitido para o mundo inteiro. Mas nós já vimos, né? Todos nós já vimos mais episódio 18. Você acha que a série do Rick e do Michonne vão ser 2 núcleos de ambos? Rick no CRM fazendo obrigações e Michonne, aquele grupo procurando o Rick fugindo do CRM? Cara, é uma grande interrogação, tá? Uma grande interrogação. Se esses personagens daqui a pouco não vão logo já estar juntos, se não teve uma passagem de tempo, a gente vai entender muito bem a localidade diferente também, né? Isso já está falado para o Scott Gimple também. Então, acho que daqui a pouco mais informações vão vir. Ó, voltamos. You're going to the back. He stabbed that guy in the friggin' head! Come on!
won't be in the range. Scott, one of the things we want to do, obviously, it's difficult to talk about too much about the next 7 episodes. So this will be sort of like an overall, like a lot of retrospective look. Everyone's brought special photographs with them of their time all these years. Scott, what photograph did you bring? Can we put that up, Scott's picture? It's a piece of stationery from a hotel, if that helps. That says, please note, this is not real blood. Was that for like the housekeeping stuff, just so they knew? Yeah. Well, what happened was this was one of Denai's first episodes, and I had written in the script, she's on the ground, and this walker is coming at her that's particularly rotted, and the walker's stomach is really just a mess. It's just a goulash of guts. And I said, Michelle slashes it, and down comes a gory jackpot. And Denai was like, I'm not doing that. And I was like, no, you will. You have to. And the day came, and she did it, and it was covered with guts. And she leapt up, walked across the set, and gave me the biggest hug in the world. Now, I'm staying at the Wyndham Hotel. They're doing my laundry. And I have a blood-covered shirt, and ergo, that note. Yeah. Well, we were going to call the cops. This guy left a note, so I guess it's fine. When in doubt, leave a note. You didn't kill anybody. Norma Reedus, let's talk a little bit about every season. You try to take the Daryl crossbow home with you. Have you successfully managed to retrieve a Daryl crossbow from the show? I think every season but one, I have them. Oh, you do? Yeah. And I think all of us have written that note at a hotel. But yeah, I have at least 9 crossbows, which is a felony here in Manhattan, and I have them. I'm admitting it right now. But again, remember, when in doubt, I'm on The Walking Dead. Leave Scott a note. can write me a note. And it'll be fine. So, Scott and Gimble. What picture did you bring today from your... Can you put up Norman's picture? Sure. Yeah, so... Pena, galera, que eles não estão dando corte para as fotos que eles estão mostrando, né? É só dar fotos com a Gimple lá, cada um do gorila veio, deu um abraço nele com joelho de sangue, depois de uma cena. Right there. Olha ele, Michael Rooker. When I found out that we were playing brothers on the show, Henry Portrait of a Serial Killer is one of my favorite movies. Yeah, right? And Rooker is, I mean, not only is he a tornado in person, but in that film, he's a tornado. He's so good in that. And that picture was taken right when he and I were starting to get in our brotherhood. I have so many fond memories of working with Michael, so I chose that film. Galera levando fotos aí de momentos. Where do you see Daryl now, after all this time, after all these years, in their universe, many years? What do you think has been the most interesting growth part of him? Oh, wow. I mean, he started out so different. He was put on that show to rob those people. He finally earned some respect from those people, and he stood up for those people. And I think the character in that photo was much different than the character in the clip you just showed, for sure. But you know what was interesting about watching that clip, and I haven't seen that before, is the audience. I mean, first off, you're all maniacs for screaming at what you screamed at. But I did notice when Carol walks up to Daryl, you guys got totally silent, which was crazy. Like, walked up and to see what that interaction is going to be, you guys got completely silent. And I noticed that, and I really love working with Melissa. Like, she's honestly, yeah. And there's been a lot of talk. Chill, it's going to be fine. Yeah, I'm just going to say that. But I've established so many great relationships with these actors up here. The ones that, like the Scott Wilson, you guys know how I feel about Scott Wilson. But it's been a real honor
coming to Comic-Con every year and meeting you guys, and you know, the love goes both ways. So thank you all. Apenas a gente não ver as fotos. Isso não é pena. Next question's for Podiam dar um cortezinho em epitelão, né? Podiam dar. You had such an interesting run on the show. You left for a little while, and then you came back. And did it feel any different when you came back, or did it feel familiar, or what was the feeling? Yeah, I just don't even know. It's so funny. Let's think. I don't know. Well, you know, last time, when you, not to answer for you, just to set you up here, last time you were at Comic-Con, I believe, you were dressed as Negan and Jason. That's right. We had just announced that she was coming back to the show. That happened at New York Comic-Con. That was the last time we were in person. I believe that was 2019. Was that in San Diego? That was in San Diego. Yeah, that was New York Comic-Con. Yeah. Got a bat, a leather jacket, and a Jason mask. Yeah. Yes. And I'll be coming back as Negan. That's the twist. Oh, massa, essa questão do anúncio é massa. Como Did ela you bring a photo? apareceu que ela ia voltar. Got a photo. Yeah. Yeah, let's see what. Pô, e a foto que a gente podia ver. So what does this photo mean to you? We have had many death dinners on the show, as you guys all know, but this was not a death dinner, and this moment here is playing heads up, and it was someone's birthday, and there were like many blurry ones that I had to choose from, but I chose this because it was the blurriest. So I just really and there were some that were like where everybody was even more crazed and bug-eyed than this, but this felt good. So this was kind of for me like a nice time we all had together when we weren't giving speeches of farewell and death. So it's really out of character. I mean, you mentioned the sort of like the farewell death, but like the fact that you're all here is amazing. Like, you made it. This is like golden ticket zone, you know. Jeffrey D. Morgan, did you ever think Negan's journey would go this far? No. No, I think originally it was going to be 3 years. I think that was the deal. I think that I had a conversation with Scott. Legal, cara. A Negan tinha contrato de apenas 3 anos, hein? Jeff D. Morgan. I was like, that seems like a long time. Little did I know that 8 years later, whatever, would still be here. It was a no. Well, God bless you. Thank you. And that 8 years has gone by like that. Like that. I can't believe that we're here and celebrating like the end of the show as we know it. It's unbelievable to me. And there's been so many kind of iterations of this show through the years, losing people, having people come back, and it's been one hell of a fucking ride. I'll say that. And thank you, all of you, for coming along. Grande abraço, meu velho. Well, longer than I've been, for sure. What picture did you bring? Can we bring up JDM's Pô, de photo? novo a gente não pode ver a foto de Jeff D. Morgan também, cara. This was Rick, Andy's last day, and we had lunch in the little cafeteria at the Walking Dead Studios. Grande abraço, Tenho. I don't think any of us were anticipating him leaving. It was a weird moment in time. But there you go. Hell of a beard off, though. Between the two. It is a beard off. Yeah. Who's sleeping in the by the way, background? mine, Is that Caitlin in the background? The far background? wait, was it what? Caitlin. Yeah. Oh, wow. Yeah. Paolo Lazaro, it's so wonderful to see you. It's wonderful to have you here. Pô, a última foto do Jeff D. Morgan foi com o Andrew Lincoln no último dia do Andrew Lincoln. Wonderful to see you too, Almoçando. sir. So let's just talk about Princess's journey and what has that meant to you these last few years and being up here for this last panel. I mean, it's been life-changing, and I remember when I got the call that I got the job. You know how you see in movies that people fall to their knees and they start crying, and you're like, yeah, that shit doesn't happen. It does. It does. I worked my butt off for this part, and I bought a prayer mat for my knees because I was pray on my knees every night. And I didn't leave my house for 2 weeks working on it. So when I got the call, I literally fell on my knees and started sobbing.
Yeah, it has definitely changed my life. I have found a new family, and with you guys, and the amount of support that you guys give us it's truly life changing. So, and playing Princess has been a freaking blast. Princess is me. Thank you, sweetheart. Thank you. Princess loves you back. Princess is me when I was 7 years old. Like that energy and like that ha. So I think it was meant for me to do it, and it happened, and I'm very thankful. What is your favorite part of Princess? Is there anything you've learned from her? What's your favorite part of her? Her vulnerability. Because I feel like I'm like that too. Like I can be pretty tough, I think, but also very vulnerable and very caring. And I think that she just reminds me of that innocent joy that I had as a child that I try to bring back every day. I love that she could be in a room for like 30 seconds and clock exactly what's going on. Like with everyone in the room, know exactly what's happening. That's right. Me too. I do too. What did you bring? What picture did you bring, Paola? Pull it up. I chose that picture because that was probably like. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui. That shows you that picture, the kindness of these people and the way they welcome. And I just think it perfectly ¿cómo se dice? Encapsulates exactly the hug that these people all gave me. So, and then you guys did. Ué, a gente não pode ver essas fotos, cara. Fica não corta por porcaria do telão, cara. For Lauren Whitlaw. Woo! Lauren, it's so wonderful to have you here and just see all the amazing things that you've been doing the last couple of years. It's just been absolutely wonderful to watch. What do you think Connie has taught you? And then secondly, what do you think she's taught the fans of The Walking Dead as well? I think that what Connie has really taught me is to really lead with your heart rather than your mind. Because I tend to overthink things. I can get a little excited and very anxious, but in my mind, Connie is one of those people who really is just tough. And once she has her mind set on something, once she knows what's right in her heart, she just follows it without question. And that's what I love about Connie. When I first started playing her, season 9, I often would ask myself when I'm going through just hard things in life, what would Connie do? And what would Connie do? I think she has taught me a lot. But what do I think Connie has taught the fans? Well, it's a wonderful moment for me when I actually went to a small fan fest in Sonoya. I was meeting some of the fans, and I was just shocked at how many people came up to me prepared to have a conversation with me. I'm deaf, obviously, and it's not a big deal to me. It's not a big deal the way I live my life day to day. But what really is a big deal is how do we converse? How do we communicate? And I think through The Walking Dead and through Connie's interaction with the rest of the cast, and being part of Magna's group and Daryl and everybody up here, the fans watched that and learned that there's no limit to how people communicate and connect, through whether it's gestures or writing notes and just eye contact. So I think that has meant so much to me. And I think that's what the fans have learned from Connie and the rest of the cast on The Walking Dead and their storylines. I know I've asked you this before, but I love to talk about it. You're part of like multiple massive universes now. How have you? Does it feel normal yet, or is it still how does it feel?
I'm still geeking out that I'm even sitting up here between the two of these guys. I mean, oh my God. Excellent. I want to talk to Eleanor Matsura, who, by the way, I don't know if you follow Eleanor on Instagram, you saw that she posted a photo last night because we both have new babies. New pet. Oh, hello. Yeah. Hi. We're both new parents. Yeah, and so I saw your picture, and I think you might have been in the bathroom because there was a sleeping baby in the next room. Like, that's right. I know this. You know, like the sleeping baby takes priority. If you know, you know. If you're solo traveling as a parent, the baby sleeps in the room, and then, like, where do you go? So you have to sneak into the bathroom. Took my wine and the little fruit plate. Had myself a little party for one on the bathroom. Yeah, it was great. Yeah, basically wherever the baby sleeps is fine as long as the baby's sleeping. Oh yeah. It doesn't. It's all good. Yeah, you don't ever wake the baby. So, what have you found the most challenging this season? Oh, this season? Yeah, this past season. I mean, it was a big pivot, I suppose, for Yumiko. You know, I started out the show being very much like in the woods, in the trenches, dirty, and I kind of liked it. And then all of a sudden, I have this like hard pivot to being in a suit and having very clean shoes. And it was weird because I'd walk onto set and people were like, "Are you about to sell us a house? What's going on? Like, what's happening? What show is this?" So that was kind of weird, but like, I think, you know, the challenge as if I can speak for as a whole, like my time on the show, I guess I never really told anyone how terrified I was when I first started the show. You know, it's so beloved by all of you guys. It's such a massive, it's a beautiful, incredible show. I'm so honored to be a part of it. And I would go to work when I first started. I was so scared. And I think that's like one of the reasons I chose the photo that I did, because I remember how I felt in that photo. It was just like every day I felt like the next episode I'm going to get killed off. I just know it. I know. I'm going to get killed off. And this photo was like, we'd made it to the end of the season, our little gang that started, and like the relief that we felt that we, like, whatever happens, we've done it. But then I realized in that moment, I was like, this show means a lot to me. Like, I've just got here. I feel like I've just got here, and I don't want to go. So that was probably the hardest thing, to have to deal with that feeling every day, you know, coming into work, being like, I love this job. Like, I love this show. I don't want to leave. I don't want it to stop. I'm sure everyone here feels the same way, right? It's like, yeah. Massa, hein? Essa certeza que tem toda da atriz quanto a durabilidade do seu personagem. Vou falar, merda a gente não poder ver as fotos. Essa que é a merda do negócio. Oh, so what is I almost picked that one too. What does this photo mean to you, Lauren? Well, I was really craving sushi, and I got some sushi. I guess that's it. No. Really, this was when we first joined the cast, and you know, I was just a reoccurring at the time, and I didn't quite know if I would be staying on this show and for how long. But what I really loved about this group, and you know, they made me feel it was so intimate and comfortable. And Avi Nash, he was already on the show for a while, but still was one of the newer ones. And he took us out, you know, we were sitting there having a great conversation, you know, enjoying some bad sushi. It was quite bad, right? It wasn't great, but it was great friends. So it was a very good moment. Wonderful. It is these moments of like, I always appreciated coming here and communing with people, but after the last couple of years when we had to do like Zoom panels, there's literally nothing that compares to this experience. There's not anything that substitutes for being in front of people, being to see people, talk to people, hug people, hang out. So I'm just like, I know it was a long pandemic, but just like, all of a sudden we're here, and there's thousands of people here, and you're here. So again, thank you for coming. It's wonderful, and I hope you're having a nice time as well, and you're getting to connect with people again.
as we go to Michael James Shaw. Almost. So much love for Mercer. So much love for Mercer. What's up, New York Comic Con? Hey! What trait of Mercer's would you say helped him serve the Commonwealth best as its protector? The traits that served him the best were his discipline, and that's something that wasn't really alive in me, and Mercer kind of helped me tap into that like monk life, and yeah, Paola will attest. Yeah, it was really tricky to get me out on a Friday night. You know, I was in the gym or doing jujitsu. You go to the gym? It's been a while, you know. But yeah, that discipline, I feel like that was drilled into me as a young man, and playing this guy brought me closer to home in a way. My father passed away this year, and it was rough. Thank you. And this cast right here, and Greg and Angela were a world of support, and I'm happy that you all got to meet Mercer, because there's a lot of John Henry Shaw in him. Foda. I love you guys. I do think it's beautiful that you share that. I think you share that with people who might be going through a similar situation, and it gives a connection point. And I know you and I have talked about this before, and the fact that you were able to take that and, you know, bring him into the character to share with the world has just been absolutely incredible. And I really appreciate that you share that with everybody. One of the other things about Mercer is that he's able to compartmentalize. Do you feel like this makes him stronger, or do you think in some ways does that hinder him to compartmentalize so much? Yeah, it's definitely a hindrance, because you don't ever get to be yourself all the time. You know, you're playing the commander, or in behind closed doors, you get to be a lover. You can't really express your love for your sister. Hey, boo. This is awkward for me. Yeah, you can't really, in the first few episodes, he wasn't really showing any of the love he had for Max, and that was kind of painful to know that we're brother and sister, but not be able to express that, the compartmentalizing was probably like driving me crazy. Yeah. Did you bring a photo? Do we have a photo for Mike? Oh, look at that. When was this? You may not recognize the gentleman to my right, but that's Greg Nicotero. Cara, tomara que essas fotos entrem online pra gente assistir depois. Tomara. I had the pleasure of working with him that day with Lauren, and yeah, the whole crew. But there are a lot of like big boys with toys moments on The Walking Dead, and I feel like the best ones I've had have been with Greg, like straight up. Episode 17, and yeah, that was the first moment we got to see Mercer rock his axes. Yeah, it's a fun day. I just want to sort of set up that we're going to have some time for fan questions. I want to make sure we leave some room for that. Hopefully, we might just go over a couple minutes, but not long. New York Comic Con, I promise. 4 hours later, and then that one time. But let's just, if you guys have some questions, please. Começar a entrar perguntas de fãs e tudo mais. I want to talk a little about the spin-offs. Spin-offs. So let's first talk about Daryl spin-off, Norman. Começamos por Daryl. Todo mundo atento agora, Silvio. What can you tell us about the Daryl spin-off?
Look at Scott looking at me. You know, wow. It's in France. It's epic in scale. I mean, it's fucking epic. You know, I've been on location scouts over there for a bit. I've been talking to like sound people, photography people. It's crazy what we're gonna do over there. I think France is gonna have a fucking heart attack, which is good, which is what I want. You know, it has a different look. It has a different feel. Has a different sound to it. It has all the things that you like about the show, but new people experiencing them in a different kind of a way. It's something I think we're all going to love. It's something that I think I'm going to be really proud of. And it's a lot. You know, it's funny being over there because, you know, they have different rules over there. We have over here, they're like, but yeah, you can only use like 3 trucks for equipment, and we're like, we need like 25 of these things. Like, and it's gonna be fun. It's gonna be fun, and there'll be a lot of familiar faces. Yell at me. It's gonna be cool. It's gonna be really Teremos rostos é bom, né? Rostos familiares. Parecendo esses troços dela. The hotel room into French. Rostos é bom. I'm gonna need probably a lot of notes. And Greg Nicotero would have wanted to be here, but he is currently in France. Ó, Greg Nicotero, já, né? A gente já sabia, mas, cara, sempre vou lembrar da Daryl. I made it. Spin-off de Daryl. Oh, damn. Que falou que vai ser épico, cara. Épico, tudo grandioso, extremamente barará, grandioso, aquela coisa toda, mas teremos os conhecidos. He's going to be waiting for you. I might need a note for that as well. Anything you can say about it? I don't know how much we can talk about. I know Angela a couple weeks ago had sort of discussed the ideas of Walker variants, perhaps, or I know if you watched World Beyond, we saw in Europe there was like a faster version or something. There was stuff going on. Is there anything that you can tease about that? Stuff has gone on in France. Okay. And it's weird. And we saw some of it in the coda of Walking Dead World Beyond. Oh. Yeah. So Daryl in France, I'm getting lost in this sentence. Daryl in France is experiencing things that he hasn't experienced before in life and with walkers. Great. So not a real answer. Again, just a lot of words. We would be disappointed if Scott gave a real answer. Everyone in this room would know. Speaking of spin-offs, we should talk about Jeffrey and Lauren. Chegamos Dead City, então. If you don't know, the show is called Dead City. They're shooting it over in New Jersey, and what can you tease about it? What can you say about it? Okay, what should we say? What we're gonna say is a lot of reading. No, I'm just gonna make a joke to pretend I was you for a second. I just didn't commit. You go. It's hard to know what we can say. There's us. There's zip lines. There's New York. There's some Jersey. There's some walkers. There's some horrible people along the way. There's also some great people along the way. I mean, Maggie's the bomb. Maggie's the bomb. Yeah. Thank you. I don't know, Scott. What can we say? Yeah. Well, I think we have some personal photos to show. Ó, a gente tem que ver essas fotos, cara. Some... Cadê as fotos que a gente não vira a câmera pro telão? Oh, shit. I got it. That's not a good way to start. Hey. Yeah. Oh my gosh. I'm looking for somebody. This was actually going to be my... But it is a very, very, very different world. It is New York City in the apocalypse is unlike any place that we've seen in the apocalypse. And it's a madhouse. Mostly what it is the most unlikely two people that you would want to see together. And it makes it very good to see us together because it is the hardest situation that we both have to be in.
and the need is bigger than the fear. So The need is bigger than the fear. that's our takeaway. That's our bumper sticker. But we've been having a really good time. We're on our 5th of 6 episodes for this season. We're exhausted because we were working till 4:30 in the morning. That's right. Very, very happy to be doing it because what we did and what we've been doing is freaking awesome. We're proud of it, and I think that you guys are going to love it. That's great. Cara, a resposta, né, política que tem que acontecer. Anything from it, but the Rick and Michonne spinoff. Pop-verse, pop-verse, pop-verse. But even before we get into that, it's important. There is some news regarding Dead City. It begins in April. Oh, interesting. Ó, saiu a I data. didn't even know Abril. that. Abril. I didn't even know that. There you Abril go. Dead City, gurizada. Abril. Really? April? We're all finding out stuff. That's Temos a data. April. Okay, great. I'm just saying, if there was time for Talking Dead, I'll be unemployed. But I want to ask some. I want to have some fan questions right now. I want to make sure we have Temos time a for pergunta that. dos fãs, So então. if you have a question, Temos uma please data ask confirmada in de 12 minutes. estreia já. By all means, Abril please do that. começa Dead City. Hello, what is your name? Será que vem a primeira parte antes de Fear? Daqui a pouco a gente vai saber. Hey, Mike. Não ligaram a luz lá pro fã. What's your question? Just thank you all for the work on the show over the last 11 years. It's meant a lot to me and everyone here. I don't have words for that, and I'm recording for posterity here. So over the last 11 years, and you can go down the line for this, but especially for Norman and Lauren and Jeffrey, because you have battled some pretty incredible villains, from the Governor to the Wolves to Negan to Alpha and Commonwealth. Who's been your favorite to take on? Is that just because he's sitting there? Well, I'll tell you later. No, I think the ones that have been the most favorite to take on are the ones that bring out the best and the worst in you. Like, how can you be the most strategic? How can you be the most tactical? How can you see the worst in yourself and know how you want to conquer it? And that, for me, is what a good baddie does to us. And then, are you your own worst baddie? I didn't hear you, but I agree. He said we can't forget about Glenn, which is absolutely right. We never forget about Glenn. That's what we're doing here. Jeez, no, come on. O depois simplesmente falou que o Niga é o pior inimigo que a Meg enfrentou durante toda a série. Como se a gente não soubesse disso. You've been redeemed. Like, but what are you doing? Mas é massa igual, ouvi. Daniel, do you have a particular favorite film? Yeah, I mean, they were all so different. The Negan character was the first one where I kind of swallowed my tongue. But first off, we had to cry for like a week straight, and then we had to come back and cry again for a week straight. That was exhausting. Sorry. Thanks, Scott. So that one was a big one. Alpha was a big one. That one was super creepy. They've all been different, and I liked how the group got together. All of them in a different way. The Negan one, I liked watching how it turned into what it turned into now. They were all good. I liked all of them. Thank you so much, Mike. Thank you for your question. Wait. I have an answer too. I know. What? Oh, for me, I think it was these guys. They killed all my folks, right? Boa. Fair point. Fair points. Rick, Daryl, and Maggie. Yeah. Fair point. Viu? Niga falando ali simplesmente também, né? Que o maior inimigo que ele teve é Daryl, Maggie e o Rick. Que mataram todos os seus amigos. Thank you guys all for all the stories that you had with us. My question is for all of you. What are you going to miss most about filming on The Walking Dead? Maybe let's start with Eleanor. What are you going to miss the most? Oh man, I mean, there was some when we first started. There was so many. I feel like when you first come into the show, unless you're like writing solo, you come in with a group and you have these big scenes, you know, and it's like quite a lot of like fighting and group stuff and having each other's backs. And for me personally, that kind of because Yumiko goes on this like stranger journey in this season, it's much more personal. Galera, e nós ao vivo acompanhamos que Dead City estreia em abril. Só nós aqui, nós que estamos aqui reunidos, essa coisa toda. Né? Primeira mão, nós ficamos sabendo, nós e a galera que tá lá em Nova York. When those scenes were being shot, when we were like just out in the woods like fighting and there's everyone there,
it's like this like dance or something. It was like there's nothing quite like it. I really missed those towards the end of my shooting, because I was like, those are the great days, you know. I really miss that. Paolo, what about you? The people right here, you know, the buddies, and all of y'all. But I feel like y'all are still gonna be around, and I'm gonna be around. And so we'll be together. That's what I would always remind people, like when new cast members come on, when I was fortunate enough to meet new cast members, or when people would come sit on the couch on Talking Dead because their character had died, and I would say, you know, at the commercial breaks, I would say, like, you're always a part of this world and this family anywhere you go, you know. So it might feel over, but it's never over. It's always here. I'm so sorry. A huge shout out to our crew. Like, honestly, the best. Like Deej and Matt and Satra, like all of them. Miss those guys. I'm sorry, I didn't mean to skip this side. I didn't realize there were two sides. And I'm getting older. My eyesight's bad. So you can tell by all the gray hairs that weren't there 11 years ago when we started. What is your name in question? Hey, I'm Patrick from New Jersey. Just said that out loud for the first time again. So my question is for everybody, and then Scott, kind of like a separate question to give. Oh. I know, yeah. Put Scott on the thing there. So Scott, with your gimpinisms, or your gimpalisms, as I like to call them, your answers, is there ever a storyline that you had to fight with an actor for to be like, listen, like this has got to happen, we got to have it, and then for all the actors, from the time of your first initial script reading to where you are now with your evolution, has there ever, first of all, is the character on the page who you've become, in your opinion, or has it morphed, obviously? And then is there a certain storyline that you've ever fought really hard for that you were like, either I can or cannot do this? Boa pergunta. So maybe let's start with Scott, and then I don't know if we have quite enough time for everyone to answer that, but we can get a couple answers. And Scott, is there anything that you really were sure, you know, this is Teve really alguma história que ele realmente lutou pra acontecer na série? Yeah, I'm looking at all the actors to like. During the 5 years that I ran the show, I mean, I don't recall a whole lot of tug of wars, and I'm looking at them to maybe correct me here. I don't recall a lot of tug of wars. Like, Norman, come on, bring it. That was a good 5 years. I'm just gonna step in right here and just say, Scott, thank you. Hey, that's nice. Yeah. And we love you. And we love all of you guys, and you are awesome. Ó, veio a emoção lá em cor falando agora, hein? Thank you. This is a special day. Does any of the cast have an answer for that? Does anyone? I mean, there was a few tug of wars here and there, but it was always a collaborative effort in the end, and we got to where we wanted to go. You know, it's not easy being in the boss position on our show, because there's a lot of personalities and there's a lot of cooks in the kitchen at some point or another. But we always got to the point where we wanted to be, where we were happy and proud of what we were doing. And that's a huge thing to Scott and to Angela and to our writers to work with us and let us be part of the picture, you know. So that's how we're Lauren's family. right. That's how we're family. Thank you guys very much. Honestly, thank you. Seriously. Thank you very much, and thank you for gimpalism. I'm definitely gonna have to use that and hopefully credit you. I want 1% of everything for Talking Dead on your contract. Oh my God, I didn't know I was gonna have to negotiate a contract. I mean, I guess. I see that the time clock on the stage is ticked down to 0, but it's only 5:48. I feel like we still have like 8-10 minutes. 10 minutinhos, galera. Hi, what is your name? Hi there, I'm Tony from New York. Hey, Tony, what's your question? I also just first wanted to really quickly say thank you very much to everyone for what you've done, creating this piece of art, and also just to the creatives who, like, it's not always the case that characters can change in a show and it still remains as relevant as it has, like this show. So I think that's something worth mentioning. Just one quick question. Anyone and everyone who'd like to answer, I was curious, of the cast that we haven't seen zombified, who would make the sexiest zombie in your opinion? Oh, jeez. Oh, gosh. Quem seria o zumbi mais sexy se transformasse? Jeffrey.
You know, I saw what Greg did on that Entertainment Weekly cover. You look good. I did look. You were a good zombie. Yeah. You know, we've had a couple of zombies that were zombified that looked really good. Why are they so? Do you remember Sadiqa? She was hot. Yeah. You remember? They're pretty, yeah. Yeah, Sneagle was good. Yeah, she was good. I totally was like, I was thinking about my wife, and I'm like, Sneagle too. Yeah. Get weird fetishes on this show after a while. All right, a couple more questions. What is your name in question? Hi, I'm Leslie from North Dakota. Hi. Thank you guys for everything. Love you. But my question is for Scott. With the expansion of the Walking Dead universe, do you think we will ever see the Typhoon book brought to the screen? And will we ever see it again? could you repeat that? With the expansion of the universe, will we ever see the Walking Dead Typhoon book being brought to the screen? Man, I'm so sorry. I can't. I can't. The Typhoon book. Typhoon book. The book that came out. I'm so sorry. Sorry about that. No, that's I mean, oh man, this is another Gimpleism. Ele não pode falar, né? Books are things that people read. I get. They have words, sometimes pictures. They start, then they end. That's a really cool book. Robert gave me a copy. Oh my God, I'm doing it. I'm doing it in front of you. Yeah, all I can say is it's possible. Like there isn't an immediate plan for that, but it's possible. Ó, não temos plano imediato, mas é possível. Yes, É que é foda, cara. É o cara não poder falar também, né? A pergunta tá feita, o cara tem que ser política, né? O cara não pode falar. My question is also for Scott. What's the possibility of a flash forward movie similar to what we had in the graphic novel ending? The way that not a Gimpleism, the way that the comic book ended was brilliant. Robert sprung it on all of us, and I love that he did that. I love that I did not get a call with a heads up on that, because he ruined many things over the years for me as a reader. I'll tell you that I do want to tell. I want to go into that world, and I will say that when I did talk to Robert about that, he was sort of elbowing me a little bit. He's like, "You see what I did there? See, it's kind of an interesting story." Never say it's kind of an interesting story. I'm putting my words in his mouth. He created another world for us to explore, and I do hope to explore it one day. Wonderful. Thank you all. Thank you. Thank you for your question. Podemos chegar no que aconteceu no flash forward em relação aos quadrinhos também, né? No futuro, nada breve. First off, yeah, thank you again for just creating such an incredible show. I've been watching it since high school. I still talk about it every week with my dad. Like we watched it every week together. You know, dad, everything. My question is for Norman. So you have one of the most popular characters, probably the most popular character of the show. It goes all the way back to when Daryl dies, we ride it. But he wasn't a character from the graphic novel. Was that a challenging part of you creating the character, knowing there was no source material to it, or was that, you know, did you find it like easier to create the character, knowing that there wasn't something that was already created? I liked the fact that I wasn't into it. You know, there's a movie Catherine Bigelow made with Willem Dafoe, and he's like this crazy biker guy, and he goes, "The door was wide open," and it reminded me of that. But you know, and there were certain Bigelow, was that what you said? And there was a storyline that they allowed me to alter. You know, where I was just going to become my brother at one point after he dies. And I kind of wanted to change that, and they let me change it a little bit, where I grew up with a racist family and a drug-taking brother, and I was always ashamed of it. And instead of becoming him, once he's out of the picture, kind of allowed Daryl to stand on his own 2 feet, become his own man. And that, you know, when I went about
going back and forth. That's kind of the story I was thinking of. But like I said, they worked with me to allow it to change into something different. I think if I was in the comic book, I would be looking at the comic book and I wouldn't know how to make that face that they drew right there or whatever. You know, I think it would mess me up a little bit. But I liked the comic book. I liked the source material. I liked all the characters. So I was kind of glad that I had that door. Thank you. Excellent question. We just have a couple minutes left, and I want to go down the line. As this is, and I can't believe I'm saying this, like the last Walking Dead panel for the Mothership show. I just want to. I would just love to go down the line, starting with Scott, and anything you want to say to the fans as this momentous occasion, as we are, you know, as we're saying goodbye to New York Comic Con as a group. I think all along the way, we took some big chances. And sometimes those thrilled you, and I think sometimes those made you sad. And sometimes those made you mad. But all that stuff we did, all those big chances that we took, it was for you. And I think it gave us the power to take big chances. So I want to thank you for making The Walking Dead what it is, because the love that you gave the show made us push ourselves very hard to risk it again and again and again on your behalf. So thank you. Agradecimentos ao grupo, a todos os fãs que têm tornado que The Walking Dead é. I think that I kind of talked about this a bit earlier, but I think that we made this show together, and there's been different iterations of all of us who've come and gone. And part of me always thinks you'll really just know what it was and how to explain the experience, like in years to come. We've been really lucky that years to come keeps extending, because we get to keep making the show and this universe and everything. But what the show is when we come together and we do something on set and we're with our crew is one thing that's incredible. And then when we see the episodes or when we see it go out in the world, that's like a whole nother level of recognizing that there's something to it. And then when we see your reaction and that we're here celebrating the end of the 11th season of a show about zombies, and that we're already sad that this is the last time we're going to be together as this group doing it, then you're just so glad that this is what you get to do, and that you guys have been invested with us, and that is all just so much more than you can ever anticipate. So I'm glad that we've all been on this adventure and surprised and been through the ups and downs together. And yeah, that's it. JDM? Galera, as últimas falas da galera no último painel que vai ter da história de The Walking Dead, né? Algo que tudo vai ser extremamente emotivo. Shows, franchise. But the relationship this show has with its fans and vice versa, there's nothing that you can compare it to. And really, it's just been a privilege and a fucking honor. Thank you. And we got more stories to tell. I keep forgetting. It's not the fucking end. But it's hard. This is weird. And thank you. I mean, really, to come here and see you guys every year, I love you too. Yeah, that's it. Thank you. Lauren Ridloff? I feel like I've played two roles here. You know, my first role was as a fan. I remember clearly the first night The Walking Dead premiered. And I watched that with my husband, and we were hooked for years. And one of the main reasons why I got pulled into acting was because The Walking Dead offered a window of a world that looked so much like mine, but was different. And it felt like I could see a little bit of myself over there in that world. And now I guess the second role that I play is as Connie. And all of a sudden I was within that other side of that world, on the other side of that window. And now that we're actually looking at you, the fans,
you know, the story will have has been going on for so long with your support, with your love. And I think you have influenced and colored the stories that have been told on The Walking Dead so much. So I have to say, thank you for being a part of this story. Thank you, Lauren. Just a couple minutes left, Norman. Wow, where do I begin? Yeah, it's been a real honor knowing these people and getting to know all of you. You've changed my life in a million ways that I can't even explain. Really, I'm a better friend. I'm a better father. I have a work ethic. I appreciate things more. You gave me an opportunity to really enjoy working, and you know, getting to know you people. It's been great, you know, and it's all weird when you're out there so much, but you guys have made it a really safe feeling for the most part. And, you know, I just love all of you, and I appreciate all of you so much. And thank you for doing this with us. It's like I've always said, it's as much your show as it's our show. I'm gonna miss doing this. I'm like really gonna fucking miss it, you know. I love you too. It's a big deal. Paula? You know, many times in my life, I felt like an outcast, like I didn't belong. And, you know, Princess, in her first episode, she says, you know, someone once told me you're hard to love. And being part of this has made me feel part of a community and has aided me in loving myself and while loving all of you guys. And because of your support, I don't know, it just, I don't feel alone anymore, you know? So thank you guys. Y'all have changed my life. Yeah, life changing. It's God. This is like the second time I've got emotional today. It's like you're melting my cold heart. I think we've been asked so many times this past year, how does it feel to end the show? How does it feel to end the show? And I've never been able to answer it because I always felt like we were like still in flight. You know, we hadn't landed the plane yet. And today I felt like, oh, we've landed the plane, you know, like this is the end. And I'm really feeling it. I'm so full of gratitude. Really, thank you so much for having me. Like this show, I mean, the reason it's gone on for 11 years is like you truly, I know it's been said, you are, everyone here is as much a part of the show. It's the fans that keep this going for 11 years. They're like the OG fan base. It's amazing. And I'm so honored to be a part of it. Thank you for having me very much. Cara, o mais foda de tudo isso é ver os atores todos emocionados, cara, com tudo isso que a gente ama também. Basicamente isso. This journey that I've been on, even though I'm coming in at the very end, I'm a Walking Dead baby. Everyone on the stage and everyone, cast and crew, like, there's a different kind of energy in Sonoya, man. The most beautiful people I have met in my life happened throughout this period of working on The Walking Dead. And yeah, it's been life-changing. And I thank all of you, and I thank all of you for beautiful experiences we have accumulated, even in my short time on board. Thank you. Excellent. Well, I would like to say thank you to New York Comic Con for all these amazing years. I'm sorry we went over a few minutes, but I just wanted to make sure we had time to get everything in. New episodes of The Walking Dead are every Sunday. You can stream them a week early on AMC+. Our big series finale is November 20th at 9 p.m. I would like a huge hand for this entire cast. Also to Robert Kirkman for creating this universe. Angela Kang for showrunning this show and being amazing. Thank you to AMC. Thank you to Greg Nicotero. Thank you, New York Comic Con. It has been an absolute privilege and a pleasure. Good night. Have a great con.
Ué, That's right, Mason. Give it one more time for the Walking Dead panel. vou deixar até quando cortar a transmissão. Vou deixar. At this time, we do need everyone to gather up your belongings and head out the doors in the back of the room as we get ready for our next panel. Thank you so much for your cooperation. No momento foto da galera. Time, make some noise for this Walking Dead. Cara, quem que entrou, cara, que eu não vi? Me diga. Ó, vamos cortar. Cortaram o som, vamos cortar. Vamos cortar a imagem, já cortaram o som da gente. Então, galera, pô, acho que o mais importante dessa... Ó, cortar a transmissão. Transmissão ao vivo está offline. Então, galera, eu acho que o mais importante de toda essa transmissão que a gente pôde acompanhar agora foi 2 pontos muito importantes. Primeiro, cara, a gente poder ver uma Comic Con ao vivo. A gente acompanhou até 2020 ali, e 21 também, né? A gente acompanhou a San Diego painel gravado, né? Tudo gravado, tudo pronto, colocado online, e a gente conseguia assistir e reagir ao mesmo tempo. Mas o que a gente queria, na real, era chegar no momento dos trailers de uma vez, aquela coisa toda. Aqui, cara, foi uma experiência completamente diferente. A gente não tá em Nova York, a gente pôde acompanhar ao vivo, assim como as pessoas sentadinhas lá, na frente do elenco todo. E, cara, o último painel da história de The Walking Dead, velho. Simplesmente a gente viu isso ao vivo junto com, sei lá quantas mil pessoas tem nesse salão ali em Nova York, entendeu? A gente pôde assistir tudo junto. E, cara, é óbvio que não teríamos grandes comentários, grandes coisas assim, porque aquele esquema todo, guardar informações e tudo mais, a galera cuidando do que tá falado, mas surgiu uma ponta ali de um grande anúncio, né? Obviamente os anúncios maiores do universo correram em San Diego. Agora a gente teve um grande anúncio que é a confirmação de data da primeira spin-off que realmente já está indo para a parte final das gravações. Isso a Lauren Cohen e o Jeffrey D. Morgan ali falaram, né? Estão indo já para os episódios finais ali, que é realmente Dead City estrear em abril, né? Se Fear, a primeira parte, sei lá, da 8ª temporada, vai estrear antes disso, em fevereiro, daqui a pouco, não sabemos. Daqui a pouco a gente vai ter esses anúncios também. Mas abril é Dead City, e depois, cara, a gente vai lá partindo para outros elementos e tudo mais. Deixa eu como é que tá. Outros elementos e tudo mais que a gente vai ter. Quando começar a gravar a série do Daryl, provavelmente vai ser, cara, para lançar esse segundo semestre de 23. Começar a gravar a spin-off do Rick e da Michonne. Com certeza, a última coisa que a gente vai ter em 2023, porque vai ser a última spin-off, teoricamente, a ser gravada. Então, no meio disso, a gente tem Fear, né, a primeira parte, segunda parte. Se forem dar um hiato, alguma coisa, né, do verão americano lá, que pega o nosso inverno aqui, talvez seja isso, talvez tenha algum outro preenchimento de coisas aí que não está anunciado, mas daqui a pouco seja realmente um momento de hiato ali presente nesse nosso calendário 2023. Mas, cara, eu acho que o principal é em relação até de falarem coisas do painel que realmente, assim, vão, sei lá, falar alguma coisa importante que vai acontecer, quem vai morrer, né, entendeu? É a gente ter acompanhado ao vivo, cara, um evento que a gente não teria como acompanhar de jeito nenhum, e não ser como a gente viu nos últimos 2 anos da San Diego Comic Con. Foi massa, foi muito massa, mas igual, dentro desse ser muito massa, eram painéis já gravados, que eram colocados lá no horário, dentro do canal do YouTube, e a gente assistia, entendeu? Aqui a gente não, a gente pôde acompanhar literalmente ao vivo o que estava rolando lá. Pena que a gente não pôde ver as fotos, porque essas fotos ali todas, tanto do Scott Gimple e do elenco todo presente ali, eram de momentos especiais que cada um tinha da sua experiência de algum momento dentro das gravações de The Walking Dead. Então essas fotos iam ser legais, assim, para ir compondo, né, toda essa parte atrás das câmeras que a gente, daqui a pouco, né, nunca imaginou que podia ter acontecido com eles ali, de momentos selecionados por eles mesmos ali, para estar presente no evento. Pô, o único momento que teve de cortar a transmissão realmente foi quando passaram os primeiros minutos do episódio 18. A maioria de nós aqui já assistiu o episódio 18, a gente já está no aguardo da manhã, né? A gente viu o episódio 19, o variante, então não foi nada que a gente não tenha visto. Para quem não viu o 18 ainda, está esperando a estreia no Star Plus, aí sim, não teve aqui a visão mesmo, é amanhã no Star Plus que sai. Mas, galera, pô, gostei do evento, cara, gostei do evento, achei massa. Muito mais por ter essas interações e a gente poder ver essas interações realmente, entendeu? Não ser algo depois que já aconteceu e a gente vê
uma filmagem ou outra, pô, a gente pode acompanhar ao vivo, cara. Pode acompanhar a risada, pode acompanhar um sacaneando o outro. O elenco todo se emocionando no final ali para falar sobre esse último momento. É o último painel que eles vão ter como The Walking Dead. A gente sabe que vai ter o evento final do episódio final lá, mas painel em Comic Con, assim, é o último, cara. Pô, teve gente ali, pega Norman Reedus, pega um Lauren Cohen. Quantos, cara, que eles já tiveram, entendeu? Nesse tempo todo ali. São do elenco que estava ali presente, os mais velhos, né? Presentes ali. Então, quantos que eles passaram durante esse tempo todo e agora eles estão no último, a última Comic Con que eles vão estar, né? Então é tudo isso, cara. São esses momentos ali interessantes da gente ter podido participar junto em algum momento ali, entendeu? Responder pro Neto aqui, cara, não passou em nenhum canal, passou aqui no canal da Take, na real. Passou aqui no canal da Take, isso aqui era de um site exclusivo lá da New York Comic Con, que estava transmitido em live stream, e a gente conseguiu assistir aqui. Era única e exclusivamente por lá. E foi por aqui, ao vivo, nós aqui, junto com a galera de Nova York, vimos ao vivo. Senhor Scott Gimple realmente confirmaram Dead City. Estreia em abril, galera. Então, já começamos a ter algum desenho, né, ali colocado. Ó, saiu imagens de Dead City, vamos procurar. Alguém manda o link aqui que a gente abre aqui e vamos reagir a essas imagens agora, nesse momento, entendeu? Estamos aqui ao vivo, vamos reagir. Deixa eu até procurar aqui. Podem mandar no Telegram, pode mandar o que for aí que eu abro imagem aqui. Compartilha e a gente vai vendo aqui juntos aqui. Todas essas imagens aqui onde tem alguma coisa. Ó, o Leandro mandou que postou no grupo. Cara, deixa eu achar que deve ter assim, ó, um monte de mensagem lá no grupo. Olha aqui, ó, coisa mais linda, ó. Tá, deixa eu salvar, cara, que daí eu abro imagem aqui, ó. Pera aí. Galera, vamos mandando aí o que vocês acharam do evento. O que vocês... A gente pode ir falando também do que a gente espera de amanhã, né? Galera, amanhã nossa live tá confirmada. 8 horas da noite. Tá ao vivo aqui no canal da Take. O Henrique vai dar uma pausa no canal do Depois Fim do Mundo, mas ele vai estar aqui junto com a gente na live amanhã. Para a gente falar, cara, muito sobre o variante amanhã, né? Amanhã, por volta do meio-dia, a crítica já tá liberada no canal da Take aqui também. Então vamos lá, ó. Deixa eu abrir aqui as fotos. Espera aí. Para a gente ir abrindo aqui as fotos do que foi lançado do Dead City. Espera aí que tá travando agora aqui. Só porque eu quero abrir a foto deles, trava. Só porque eu quero abrir. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Vamos compartilhar a tela. Vamos ver o que vai acontecer agora nesse compartilhar a tela. Ó, galera, se comporta no Telegram agora aí que eu vou compartilhar a tela do Telegram já. Se comporta aí no Telegram. Vou ver se vai abrir. Vamos ver, vamos esperar. Cara, abriu bem pequenininho, né? Vamos ver aqui, ó. Se consigo aumentar essa brincadeira. Dá pra aumentar um pouquinho. Dá pra aumentar um pouquinho. Aqui temos o Sr. Negan aqui aparecendo. Vamos trocar a imagem aqui, ó. Temos nossa querida Meg aqui caminhando. Cara, a Lauren Cohen é incrível falando com aquele sotaque ali dela. Sensacional. Nosso querido Jeff D. Morgan. Deixa eu abrir aqui as outras que o Leandro tinha mandado aqui também, ó. Cara, essa foto aqui tá sensacional. Olha o que é a produção dessa foto aqui, cara. Meg caminhando. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Meg Negan e o nosso novo melhor amigo ali, junto com eles. Isso aqui provavelmente é aquelas gravações que rolou, né? Rolaram muitas gravações que tiveram aquelas imagens de bastidores rolando. E parece bem ser o mesmo local dessas fotos aqui. Nossa querida Lauren Cohen, também com outro personagem aqui que não é o mesmo dali da primeira foto. Ó, aqui tem uma barbinha. Não temos barbinha aqui. Aquele outro personagem ali. Isso é uma coisa que os dois falaram no painel, né? Eles vão encontrar muitas pessoas más no caminho e muitas pessoas boas no caminho. É aquele nosso padrão de Walking Dead que a gente já tá acostumado também, né? Tô muito curioso, cara, para ver como é que vai ser essa Nova York. Cara.
Muito curioso. Nova Jersey também, Cris. Vamos Nova Jersey também. E aqui aquela foto daquela gravação, galera, que saiu lá das primeiras gravações deles de Dead City, quando ainda era, né, o outro título, ainda da spin-off. Com aquele momento que eles saem do carro, discutindo tudo mais, e a Lauren Cohen, nossa querida Meg, coloca aqui a faca, cara, na garganta do Negan. O que será que tá acontecendo para chegar nessa situação, né? É óbvio que a gente sabe que não precisa muito para esses dois chegarem nessa situação aqui, né? Mas, cara, o que será, né? Quando a gente for ver realmente os acontecimentos aqui, vai ser muito massa, cara. Aqui aquelas outras fotos. Deixa eu parar naquela primeira foto, que eu achei linda. Olha aqui, cara. Que coisa maravilhosa isso aqui. Coisa maravilhosa. Deixa eu colocar aqui, ó. Gimbal falou que no final vai ter um fechamento para os personagens, não se trata de levar aos spin-offs, que nem o episódio final de Rick Grimes. Será que no final terá um salto temporal? Eu acho que no final, tá, a gente vai... Se amanhã o episódio 19 começar de novo com imagens de flashback narrados pela Judith, cara, eu cravo muito que o final vai ter, sim, a Judith contando aquilo tudo que ela tá falando nos flashbacks para alguém. Para bater muito com uma coisa que o Cal fez lá. Se teremos a passagem de tempo ou não, aí são outros 500, tá? Aí a gente tem que realmente ver como é que eles vão fechar a série. Mas, ao mesmo tempo, os arcos serão fechados. Isso já está falado pelo Scott Gimple, está falado pela Angela Kang. O arco da série principal será encerrado. Ele não será deixado em aberto para spin-off. Então, isso é uma coisa que a gente tem também, entendeu? O Leandro já tá colocado aqui que vai ter o salto temporal, né? Cara, aí que tá. Esse negócio de salto temporal, a gente tem que ver bem o quanto que vai ser, entendeu? Acho que bate muito nisso também. Do quanto que seria. Leandro mudou mais fotos aqui ou foram essas? Deixa eu ver. Tem uma mensagem do grupo aqui, ó. Essa aqui eu posso abrir no Telegram. O Negan tá muito gostoso. Vou deixar essa foto aqui, ó. Que essa foto tá maravilhosa, cara. Tá maravilhosa. Tá, galera. Então, assim, pô, foi muito massa. Muito, muito, muito massa acompanhar tudo aqui. 9 horas, galera. Hoje sai um vídeo aqui no canal da Take falando diretamente sobre o final, mais especificamente, a última cena da série principal. A Angela Kang, ela deu uma entrevista para Radio Times, tá? Um tempinho atrás, falando justamente que eles mudaram os planos para a cena final. Ia ser uma coisa, teve que ser outra, muito também por causa do futuro, por causa dos spin-offs. Então, todo o planejamento deles para a cena final mudou. Então, eu teorizando ali sobre o que a Angela Kang fala, sobre o que pode ser, tudo mais. Então, 9 horas da noite sai esse vídeo aqui no canal da Take sobre última cena de The Walking Dead, o que será? Entendeu? Já que mudou, o que será que vai ser? Será que vai ser alguma coisa parecida aqui com o que a gente fez também, né? De começar a teorizar com coisas de Jude, flashbacks? Cara, pode ser também, entendeu? Mas isso é uma coisa interessante da gente começar a, episódio a episódio, desenhar. Ir desenhando tudo mais também. Cara, Nica tá gostoso. Cara, pois eu tive que ler aquele comentário ali, cara, porque, pô, é foda, né? A gente tem que falar, assim, que é um homem muito bem apessoado, esse senhor Nica, né, cara? Eu já tava, assim, me segurando pra falar da beleza da Lauren Cohen durante o painel inteiro, entendeu? Só que tu olha daí o elenco todo, cara, o elenco todo, assim, ó, é um elenco lindaço, velho. É um elenco lindaço. Tu pega cada um daquele elenco ali que tava colocado no painel, cara, galera, ó, sabe fazer seleção de elenco, assim, ó, maravilhosamente bem para os dois sentidos, né? Primeira, interpretação, vamos combinar. Segunda coisa é as outras coisas que também precisam ter nessa questão toda de casting, de como é que funciona e tudo mais. O que mais aqui, galera? Amanhã, episódio variante saindo, nossa live confirmadaça, 8 horas da noite. Eu, o Henrique, junto com vocês, para a gente falar tudo mais um pouco sobre o 19º episódio. Cara, muita coisa pode acontecer nesse episódio, pessoas podem ir, tudo mais. Entender muito bem a posição da Pamela, o que vai ser aquela conversa que ela vai ter com o Lance, se teremos outras coisas do Lance surgindo também nesse episódio em relação que os outros elementos que podem ter de ligação diretamente com o CRM, outras coisas, tudo mais que ele tem ligação, aquela conversa que ele faz com a Pamela
extremamente importante e tudo mais. É, entender muito bem, galera, como que serão as variantes, a maneira que vai ser na série. Uma coisa é a gente ver lá em Orbion, a gente ter a lembrança do início da série lá atrás, dos Dead from Darman. Outra coisa é a gente entender como que elas vão ser apresentadas agora dentro do episódio 19, para o futuro desse, cara, os últimos episódios da série principal e também desenhando para o futuro. Entendeu? Quais serão essas realmente mudanças desses zumbis variantes? Amanhã a gente já vai ter, cara, uma visão muito mais clara de tudo pra gente já poder conversar e muito amanhã da noite também, galera. E também, cara, pô, ele no começo lá, o Chris, eu não vou me lembrar sobre o nome dele agora, o apresentador do Talking Dead e mediador, geralmente, né, dos painéis, ele faz San Diego também. Lembrando, né, pô, galera, faltam 7 episódios, né, que ele batendo muito na questão da MC na TV lá, né. Pra quem tá acompanhando o Star Plus aqui, 7 episódios também. Para nós que estamos acompanhando através do nosso primo, tio, que manda fita VHS, a gente tem esses 6 episódios, né? E eu gravando um dos vídeos que eu gravei essa semana pro canal aqui da Take, eu tava me dando conta assim, cara, parece que foi ontem a gente tava naquela ansiedade da estreia. Como a gente já viu 2 episódios, a gente já tá indo pro terceiro, cara, tá voando o tempo, assim, ó. E vai piscar, a gente vai chegar naquela parte que a gente vai ter 2 semanas de hiato pro episódio final, a gente ter toda aquela catarse que vai ser a gente todo mundo assistir o episódio final junto e tudo mais. Ainda não sei, galera, já aproveitar, não sei o que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma grande live, se a gente vai fazer, não sei, mas alguma coisa a gente vai fazer pra gente acompanhar todo mundo ao mesmo tempo, comentando, vendo, e depois a gente já continuar na live, mega, falando tudo mais um pouco, chorar se tiver que chorar, se abraçar se tiver que se abraçar mesmo online, para essa catarse toda que vai ser esse episódio final, cara. Eles vão estar em evento lá, né? Tomara que tenha alguma coisa que a gente possa acompanhar, mesmo de longe, assim, do evento, não só fotos, tomara que coloquem vídeo. Nem fizeram aqui, cara. Pô, eu tava reclamando que não botavam o telão para apresentar as fotos, né? Mas, cara, vamos falar a real, foda-se, meu. A gente tava vendo ao vivo, entendeu? Também a gente não pode, né? Ser tão exigente, assim, de algo que a gente tá ganhando, né? A gente não tá lá e a gente tá ganhando essa possibilidade de assistir. Mas que podia dar uma viradinha na câmera aqui, ó, brevezinho. Uma viradinha breve aqui, mostra ali o telão, só pra gente acompanhar a foto. Ia ser massa também. E, galera, pô, vamos curtir muito, cara. Isso é uma coisa muito importante. Vamos curtir muito esses últimos momentos que a gente tem aqui. A gente tem menos que 2 meses já. Tem 1 mês e pouquinho aqui, cara, para acompanhar os episódios finais da série principal. A série que cada um começou a assistir no seu tempo. Teve gente que tá desde o início, desde a estreia assistindo. Eu recuperei, comecei a assistir na 4ª temporada. Quando estava no hiato da 4ª temporada, entre a primeira parte e a segunda parte da 4ª temporada, eu comecei a assistir The Walking Dead. Desde o começo lá, eu maratonei tudo e comecei a assistir na TV quando ainda passava na Fox, na segunda parte da 4ª temporada, e acompanhei daí desde lá sempre nas estreias, assim. Eu era aquele cara, assim como o Henrique falou, como o Douglas falou também, o Douglas do The Walker Center falou, cara, de reunir galera, amigos para assistir o season finale e tudo mais. E a gente tá chegando no final de tudo isso, cara, sabe? Tem um momento que a gente tem que aproveitar muito isso. Tem uma coisa que o Sr. falou, por mais, cara, que eu também acho, concordo com muita coisa que vocês falam também, eu também tenho umas reclamações de escolhas feitas durante todos esses anos e também pega muito desses momentos que ele estava comandando The Walking Dead, de escolhas feitas erradas, né? Escolhas arriscadas, tudo isso feito, cara, sempre no tom de acertar, né? Na vontade de acertar. Que de vez em quando, cara, não aconteceu, né? Ele falou lá, pô, de vez em quando vocês ficaram tristes, de vez em quando vocês ficaram brabos, de vez em quando vocês ficaram raivosos, mas isso foi tudo sempre pensando no melhor, né? Ou seja, isso foi tudo sendo feito para vocês, né? No caso, nós, todos fãs de The Walking Dead. Então, daqui a pouco, cara, sabe, entre erros e acertos, a série voltou pro prumo, e é importante eles terem falado, também o Scottinho falou muito isso, né? Depois do 9x5, que foi o episódio que o Rick sai, a partir do 9x5, né? O que é que The Walking Dead significava? O que é que significava o momento do hospital até aquele momento? Que série que eles iam construir a partir daquele momento lá? Que tava ele, o Negrete,
e a Angela Kang falando sobre isso, e que eles começaram a definir o que The Walking Dead ia ser. A gente sabe que a partir dali, The Walking Dead também, no comando da Angela Kang, teve muito poder de afirmação novamente, contar as histórias novamente como eram contadas antigamente, voltou a se acertar o tom de The Walking Dead lá, que obviamente que da 8ª temporada a gente sabe o que aconteceu. E, pô, cara, a série perdurou. E se não fosse também, né, tudo que aconteceu no mundo ali, 2020, a série, teoricamente, ela não acabaria na 11ª temporada, né? Então, tudo que aconteceu também fez uma obrigação deles pararem e planejarem tudo novamente. E planejar o final é tudo que eu queria de The Walking Dead. Planeja o final. Senta e pensa. Porra, senta e pensa, entendeu? É pra fazer as coisas por fazer, não faz, velho. Não faz. Senta, pensa. Então, sentaram, pensaram, todo mundo lá, cada um na sua casa, no Zoom, né? Como eles podiam pensar naquele tempo, como que era exatamente como a gente. Pensaram, planejaram tudo e a gente está vendo esse planejamento acontecer. É isso, entendeu? Isso tá dentro da série principal. Eu vi aqui uma hora que vocês estavam falando, cara, sobre poder fazer a pergunta lá, né, de Fear, de Orbion, dos problemas que as spin-offs tiveram ali, até de Tales também, né? Eu acho, cara, que é que tá. Tem problemas diversos nas 3 séries, tem alguns acertos. Fear teve, obviamente, por ter muito mais temporadas, tem momentos de acerto que são grandiosos. Aquela 6ª temporada de Fear, assim, é extremamente grandiosa, enquanto foi acertada, né, com personagens... Pô, todo mundo gosta do John, cara. Todo mundo sofreu com a perda do John, entendeu? E... Nosso querido John Dory, né? E... O Orbion, cara, podia ter sido outra coisa muito melhor. Tales podia ter sido outra coisa muito melhor. Tales... Fear podia ter acertado coisas muito mais também, assim. Mas, cara, sabe, o momento é da gente estar nessa união da série final. E torcer que as spin-offs estejam com essa mesma questão que eles fizeram para acertar esse final. Planejamento. Saber o que vai fazer. Só que não saber o que vai fazer apenas significa tudo. Entregar aquilo que The Walking Dead tem de principal e que a base que somos nós, chamados fãs, estamos sempre querendo que seja feito. Entrega o principal. Não inventa coisas para tentar, nesse momento, cara, do jogo, querer que outras pessoas venham para assistir e daí tu não consiga nem agradar quem vem assistir, porque a galera não gosta, e nem o fã, que é a base, vai gostar. Que é tipo Tales, entendeu? Basicamente isso. Então, sabe, planejamentos também tenha isso sempre do lado acontecendo. Pelo que a gente imagina, cara, Dead City tem tudo para ser foda. Série do Daryl tem tudo para ser foda. Série do Rick Michonne tem tudo para ser foda. É isso, cara. E que esse futuro seja com base nessas coisas, cara. Seja tudo muito bem feito, planejado e tudo mais, cara. Julian Cannon disse ter entrevistado o Pimple e o mesmo afirmou que as gravações da série do Rick vão começar no final do inverno. Pô, se é o final do inverno, cara, então, teoricamente, é lá janeiro, fevereiro. Janeiro. Final do verão aqui, final do inverno lá. Então, final de janeiro. Então, teoricamente, continua sendo a última série a ser lançada, né? Que é a série do Daryl, como já tá com a previsão. Ela vai ser gravada agora, acaba Dead City, vamos pro Daryl, depois Daryl. Ano que vem começa um Rick Michonne, e o Rick Michonne, a última a ser lançada lá. Daqui a pouco, cara, pega bem essa época que a gente tá aqui, o último trimestre do ano, é o lançamento do Rick Michonne e tudo mais, né? A temporada de Fear é foda, uma das melhores coisas do universo do Walking Dead. Cara, é muito foda. A 6ª temporada de Fear, ela é muito foda e tem episódios que são assim, ó, fodas demais. Fodas demais. Tanto que a gente fazia as lives assim, ó, cara, e tinha ao mesmo tempo passando, se vocês lembram, o World Beyond, cara, era brincadeira de criança, né? Era brincadeira de criança a gente fazer uma live e depois fazer a outra live, né? Porque o quanto que a gente tinha coisas boas e quanto que a gente, cara, não tava entendendo bem aquela parada de série adolescente daquele jeito que tava sendo feito, né, com... Pô, a gente não precisa falar de novo, né, a Iris, não precisa bater na mesma tecla, tipo o zumbi moleque lá que o Elton mata, entendeu? Da primeira temporada de Orbion lá. Então, sabe, tem coisinhas aqui que são extremamente complicadas, assim, pra gente ir lembrando. Galera, foto aqui do Dead City aberta, nossa querida Meg aqui, Lauren Cohen, cara, esse plano tá magnífico aqui.
Eu adorei, cara, essa foto, adorei esse plano aqui. Estreia em abril, a gente viu juntos aqui, o Sr. Scott Gimp confirmando pra gente aqui no painel diretamente de Nova York. E, galera, encerrando 2 horas de live aqui. Amanhã, galera, estamos de volta, 8 horas da noite, tá? Junto com vocês, pra gente falar tudo mais um pouco sobre o episódio de variante. Galera, só tenho como agradecer vocês por estarem aqui juntos, a gente ter assistido tudo junto de novo. Amo demais vocês, galera. Somos uma grande família do Walking Dead. Eu até perdi pro Henrique se ele pilhava de entrar aqui, porque a gente não conversou, cara. A gente não conversou porque eu tinha falado lá no grupo que ia fazer, não sabia se ia rolar, tava com medo de fazer, por causa se ia funcionar o site, não sei o quê. Daí eu vim correndo para casa, cara, saí do trabalho, abri, funcionou, deu certo, a gente viu tudo ao vivo. E foda, galera. Vamos continuar conversando no grupo, como vocês falam sempre no final da live lá, do grande debate da gente. E, galera, vamos aproveitar, galera. Foi massa hoje, foi massa acompanhar isso aqui ao vivo. 9 horas da noite sai o vídeo aqui sobre a última cena. Acho que vou gravar alguma coisa aqui só para bater de novo o martelo no abril, Dead City e tudo mais. Galera, muito obrigado a todo mundo. Amo muito vocês. Amanhã estamos de volta aqui. Episódio variante, crítica, lá por volta do meio-dia. Depois já sai a promo também do episódio 20 para a gente teorizar, já começar a falar sobre o episódio 20 também. Consequência do que a gente vai ter do episódio 19. 8 horas da noite amanhã. Estamos de volta aqui para nosso grande debate junto com o Henrique, junto com todos vocês. Certo, galera? Grande abraço e até amanhã.